Quero convidar você a abrir comigo as Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, meus irmãos, e nós leremos o verso de número 23 apenas nesse momento, mas eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta, para que nós possamos meditar em outros versículos na sequência. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, nós leremos o verso de número 23. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor sobre esse tema. Emanuel, Deus está conosco. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, o verso de número 23, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos ler juntos esse versículo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida, e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir. Por isso pedimos, fale ao nosso coração, nos edifique com a tua santa e bendita palavra, para o louvor da tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Emanuel, Deus conosco. Como é bom, meus irmãos, saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom saber que nós temos alguém ao nosso lado. Nós somos seres sociáveis. Não fomos criados para viver sozinho. Foi Deus mesmo quem disse lá no Éden, quando olhou para a solidão de Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. É muito bom estarmos acompanhados. É muito bom saber que temos alguém para andar ao nosso lado. Foi Salomão que disse: ai daquele que estiver sozinho. Se cair, não haverá quem o levante. E se enfrentar uma situação, não haverá quem o defenda. Nós precisamos de companhia. Mas quando nós estamos falando desta presença aqui, o Emanuel, o Deus conosco, se nós, meus irmãos, nos sentimos felizes em termos ao nosso lado pessoas queridas, amigos, familiares, pessoas que nos amam, pessoas que gostam de estar ao nosso lado e que nós gostamos de tê-las ao nosso lado, quanto mais então, meus irmãos, imaginarmos, Deus está conosco. Às vezes as pessoas podem, em algumas circunstâncias, não estarem tão presentes em nossa vida, mas esse Deus, que é o Emanuel, é o Deus que está presente conosco em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Deus presente está. O evangelista Mateus fala pela primeira vez aqui, nesse trecho, meus irmãos, das Sagradas Escrituras, ele faz uma citação ao Antigo Testamento, e é a primeira vez que nós vamos ver essa citação, e nesse evangelho, o evangelista Mateus faz várias citações às profecias do Antigo Testamento, porque o seu objetivo era falar para os judeus que o Messias, ou que a profecia a respeito do Messias estava cumprida, que a manifestação, a vinda de Cristo, era o cumprimento daquilo que fora dito pelos profetas em relação ao Salvador, em relação àquele que viria, como ele vai dizer aqui, para salvar o seu povo dos pecados deles. Então ele vai fazer no seu evangelho várias tomadas, várias citações ao Antigo Testamento, no intuito de fazer esse link e trazer tanto a mente do seu leitor para aquilo que foi profetizado, quanto para aquilo que agora está realizado, acontecendo naquele momento. Essa é a primeira vez então que ele faz a citação de um texto do Antigo Testamento, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7, no versículo 14, e o profeta Isaías diz assim: ora, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
Aqui no Evangelho, no capítulo 1, no verso 23, o evangelista, ele deixa claro para nós o significado desse Emanuel. Lá o profeta apenas diz, ele será chamado Emanuel. E aqui então Mateus traz para nós o que significa Emanuel, para dar ainda mais força àquilo que ele está dizendo, no intuito de mostrar aos irmãos naquele período e também nos nossos dias, que Cristo está presente. Ele diz Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse Emanuel, que é Deus conosco, veio com uma missão, veio com um propósito, e ele realizou o seu propósito e continua realizando o seu propósito até que ele venha pela segunda vez. Toda a oportunidade, meus irmãos, que nós temos de celebrar o Natal, nós temos a oportunidade de celebrar a vida. Natal é isso, celebração da vida. E se existe um povo que pode e que deve celebrar o Natal, é aqueles que professam a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Porque a fé que professamos num Deus que se nos amou, que se fez carne, que veio e habitou entre nós. Natal é uma das festas mais importantes para o cristianismo, porque fala da vinda do Messias, fala do nascimento do nosso Salvador, que nasce com uma missão. O evangelista Mateus, ele diz aqui no capítulo 1 e no verso 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. E na sequência aí, um pouquinho depois, ele vai dizer a respeito desta missão de Cristo. E ele diz assim, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O verso 21 é que precisamente ele fala da missão do Messias, então ele diz assim, ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é a tradução de Josué, lá do Antigo Testamento, e significa Deus presente, ou Jeová salva, Deus salva. Então esse Cristo que veio, que o evangelista Mateus está dizendo aqui, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Cristo veio, meus irmãos, para salvar-nos dos nossos pecados. Cristo veio para salvar-nos da rebelião. Em Adão nos tornamos rebeldes contra Deus, transgredimos a lei do Senhor, desobedecemos, fazemos o que é mal e andamos por caminhos tortuosos, mas Cristo é aquele que nasceu para ser o caminho, a verdade e a vida, e para trazer-nos de volta ao centro da vontade de Deus. Cristo veio para salvar-nos dos nossos pecados, mas não somente da ideia de salvar do pecado, mas sobretudo salvar-nos da condenação do pecado. E a condenação do pecado ali, já proposta no livro do Gênesis, no primeiro livro, logo que o homem transgride, peca, quebra a lei do Senhor, ele passa a experimentar então a morte física, a morte espiritual e a pior de todas por vir, a morte eterna, a separação eterna por um tempo interminável da presença de Deus. Não existe nada pior para uma pessoa do que estar longe da presença de Deus. Como dizia no início, de todas as companhias que nós possamos ter ao nosso lado e gostamos de ter ao nosso lado, a mais importante e a mais necessária é a presença e a companhia de Deus, e somente na pessoa de Cristo é que nós conseguimos, meus irmãos, desfrutar dessa presença do Senhor. Esse Cristo que é o Messias, que nós celebramos no Natal, é o Cristo que no pleroma, ou seja, na plenitude dos tempos, e é o que o evangelista Mateus está tratando aqui, ele veio a este mundo. É assim que o apóstolo Paulo expressa em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, a promessa que fora feita imediatamente quando o homem transgrediu, desobedeceu a lei do Senhor, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente,
tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. O que o evangelista Mateus está fazendo aqui, meus irmãos, é celebrar esse momento, chamando os judeus da sua época, os cristãos, para celebrarem. A maior de todas as promessas estava cumprida na pessoa de Cristo. Não haveria mais necessidade de esperar pelo Messias, esperar pela vinda do Salvador, mas o que ele diz é que o Emanuel, Deus está presente conosco, Deus está aqui, e exatamente para deixar claro, meus irmãos, a sua missão. O evangelista João trata a respeito da presença ou da missão de Cristo, dizendo a respeito daquilo que ele veio fazer e salvar-nos dos nossos pecados. Lá no capítulo 3, e no versículo 17, ele veio não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo veio para salvar o mundo dos seus pecados. Comentando essa passagem aqui, o reverendo Hernandes, ele diz que Jesus não é simplesmente um profeta que veio falar da parte de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Ele é Deus da mesma substância de Deus, Deus de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, ou seja, é o Deus que se fez carne e que estava presente ali entre nós, que estava presente corporalmente, que veio para estar com o seu povo e está presente espiritualmente aqui conosco. Não é simplesmente um homem moralmente capaz, não é simplesmente uma boa pessoa, não foi simplesmente alguém que veio ensinar valores, costumes e questões morais, mas é aquele que não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana, aquele que sofreu até a morte e morte de cruz, o Deus que se fez carne. Meus irmãos, esta é a notícia mais maravilhosa que nós podemos receber. Muitas pessoas estão esperando boas notícias, muitas pessoas estão esperando notícias que vão mudar a sua história, que vão mudar a sua vida. Talvez espera aquela resposta de um grande emprego, talvez espera aquela resposta de um negócio que foi feito, que pode mudar a sua vida financeiramente, espera a resposta de algo que você aguarda durante muito tempo, mas de todas as respostas e de todos os anúncios, de toda a mensagem que nós poderíamos receber, a mais maravilhosa é esta, que Emanuel, Deus está conosco. Tudo nesse mundo é passageiro, tudo nesse mundo tem um tempo de começo e um tempo de fim, mas o Deus que está presente comigo e com você é o Deus eterno, é aquele que sempre existiu e que sempre existirá. Como João diz, é aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a própria manifestação do Deus que se faz presente aqui entre nós. Billy Graham, falando sobre isso, certa vez disse que o maior acontecimento não foi o homem ter subido e pisado na lua, mas o maior acontecimento foi Deus ter descido e pisado na terra. O acontecimento mais importante da história não é o que a NASA celebra como a grande conquista do espaço. O acontecimento mais maravilhoso é o fato de que Deus amou o mundo e o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a notícia mais maravilhosa. Essa passagem, meus irmãos, então, nos mostra o grande amor de Deus por nós, na concepção sobrenatural de Cristo e no seu nascimento virginal. Deus, o homem, está entre nós. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que o anjo Gabriel fala então com José, para que ele receba Maria por sua esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo.
a concepção sobrenatural, o Cristo que veio, o Deus que de forma sobrenatural foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, para que ele pudesse manter a sua essência divina, para que ele pudesse de fato e de verdade ser o Salvador. Foi necessário que a sua concepção fosse de modo extraordinário, porque se seguisse o modo ordinário da concepção, ele teria, esse que foi gerado no ventre de Maria, teria também a descendência adâmica, mas o Deus maravilhoso, de forma sobrenatural, gerou no ventre de Maria o Messias, o Salvador, e o seu nascimento extraordinário, virginal, para deixar claro que a glória de Deus, que o Deus estava sendo ali gerado, nascendo para ser o Salvador e presente entre nós. Deus está conosco. E há alguns momentos que nós podemos destacar, e eu quero destacar aqui pelo menos 3 momentos. Em todo tempo Deus está conosco, não há um momento que nós estamos só, mas às vezes alguns momentos da nossa vida, parece que nós estamos enfrentando algumas batalhas sozinhos, parece que nós estamos enfrentando algumas dificuldades sozinhos. Às vezes algumas tempestades, meus irmãos, vêm tão fortemente contra nós, que por alguns instantes parece ofuscar a nossa visão e parece nos impedir de ver a presença de Deus. Mas em todo e qualquer momento, Deus está conosco. E aqui a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, no capítulo 32, nos versos 7 e 8, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo recobrou o ânimo com as palavras de Ezequias. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que o rei da Síria se junta com o rei de Israel para levantar-se contra a casa o rei de Judá. E existe ali um grande momento de pavor, de medo. E a palavra do Senhor vem diante desta batalha, diante desta situação, diante desta dificuldade: não tema, sede corajosos, nem temais, nem vos assustei. E então, por causa do rei da Síria, porque o Senhor está conosco. Como é bom, meus irmãos, quando nós temos a certeza e a segurança de quem é que está conosco. Batalhas todos nós enfrentamos nessa vida. Dificuldades, problemas, situações adversas, todos nós passamos. Mas quando nós sabemos que existe um Deus que não nos abandona, nós então recobramos o ânimo. E diz aqui então, o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o que nós precisamos, meus irmãos, é olhar para esse Deus que está presente em nossa vida, recobrar o nosso ânimo, olhar com coragem. Eu sei que às vezes as situações à nossa volta e as tempestades que nós enfrentamos vêm com toda a força contra nós, mas o nascimento de Jesus foi para mudar a história da humanidade em antes e depois de Cristo. A nossa vida espiritual é transformada em antes e depois de Cristo. E quando você encontra esse Messias, quando você encontra esse Salvador, aconteça o que acontecer, venham as tempestades, venham as batalhas, Deus está conosco em meio às batalhas. Por isso, recobre o seu ânimo. Como o Senhor disse para Josué: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está conosco. Deus está conosco quando todos parecem nos abandonar. No livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta, é assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti.
O Senhor faz aqui, meus irmãos, uma comparação com algo que talvez seja impossível de acontecer. Acaso pode uma mãe esquecer do seu filho ou do filho do seu ventre? Mas ele diz, ainda que esta possibilidade, um tanto quanto remota, possa cumprir-se ou possa tornar-se real, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Podem todas as pessoas nos deixarem, podem todas as pessoas nos abandonarem, podem todas as pessoas virarem as costas para nós. Se Deus estiver conosco, nós ainda estamos com a maioria. Se Deus estiver conosco, nós ainda estamos na presença da multidão. Se Deus está conosco, nós ainda somos fortes e corajosos. Por isso, de todas as pessoas e de toda a presença que nós devemos desejar, é a presença de Deus. E um Deus que jamais se esquece de nós. Um Deus que nos amou e nos amou até o fim. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor foi Deus ter dado a vida por nós. A maior prova de amor foi Deus ter vindo a este mundo, aberto mão de sua glória, tornando-se homem, humilhado na figura humana, para relacionar-se conosco, para tomar sobre si as nossas iniquidades, para tomar sobre si os nossos pecados, para ser castigado e morto pelos nossos pecados. Esse menino que nós celebramos, que cresceu, tornou-se homem e aos 30 anos compareceu-se diante de João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Esse menino é aquele que tornou-se o nosso sacerdote, aquele que ofereceu o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e é aquele que está conosco todos os dias, que jamais nos desampara. Em algum momento da sua história, você já se sentiu meio que deixado de lado, esquecido? Talvez alguém não te deu tanta importância, talvez alguém não te deu a atenção que você esperava que tivesse, talvez alguém não olhou para você como você esperava que olhasse, talvez alguém não falou com você como você esperava, ou tantas situações que nós enfrentamos nesse mundo. Existe um Deus que jamais se esquece de nós, ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama. É impossível esquecer do filho quando está na fase de amamentação. As mulheres sabem as mudanças que o corpo mesmo dá e os avisos que o corpo dá, dizendo: está na hora da amamentação. E então esse Deus diz assim: se fosse possível uma mulher esquecer, ainda assim eu jamais me esqueceria de você. Deus está conosco quando todos parecem nos abandonar. Deus está e estará conosco até o último dia da nossa vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e no capítulo 28 e no versículo 20, a palavra do Senhor nos diz assim, a ordem que Jesus dá para os seus discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco até o último dia da nossa vida. Está e estará para sempre. Não estamos sozinhos. Enfrentando as batalhas da vida, enfrentando as situações difíceis nesse mundo, porque Cristo foi quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em cada batalha que você tiver que travar, em cada luta que você tiver que enfrentar, nunca se esqueça, Ele é o Deus que está conosco para nos ajudar em nossas batalhas. Por isso, recobre o seu ânimo, levante a sua cabeça. O salmista, no Salmo de número 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Ele não dorme nem dormita, ele é o guarda de Israel. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele peleja as nossas pelejas, Ele batalha as nossas batalhas, Ele está conosco e Ele vai adiante de nós. Ele é o Deus que jamais se esquece de mim e de você. Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. Ainda que talvez nosso familiar mais próximo, uma mãe, viesse a esquecer de nós, Deus jamais se esquece. Deus jamais nos abandona. Por isso, quando acontecer algum momento da sua vida, que você achar que Deus esqueceu de você, o povo de Israel, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nós temos a descrição disso. E aí então o Senhor diz assim: por que dizeis, ó Jacó, o meu direito passa despercebido diante do Senhor? Não ouvis ou não sabeis que o eterno Deus não se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadriar o seu pensamento? Ele faz forte ao cansado e revigora as forças ao que não tem nenhum vigor. Os moços de exaustos caem, os jovens caminham e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que nesta noite você possa renovar as suas forças. Que a mensagem do Natal, o Emanuel, Deus conosco, seja para você um renovar das suas forças. Ele está conosco, e Ele está hoje, e Ele estará até o último dia da nossa vida. O que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, não passa despercebido. Foi assim que Jó disse, na conclusão da sua experiência tão difícil, quando talvez muitos pudessem ter dito: Deus se esqueceu de Jó, Deus o abandonou. E então, no capítulo 42, as últimas palavras do livro são: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele é o Deus que tem planos, propósitos para mim e para você, e que nenhum dos planos dele jamais foram, nem jamais serão frustrados. Emanuel, Deus está conosco quando enfrentamos as batalhas da vida. Emanuel, Deus está conosco quando todos parecem nos abandonar. Emanuel, Deus está conosco hoje e estará até o último dia da nossa vida. Que nós vivamos nessa esperança, nessa certeza e nesta segurança. O mundo às vezes é mau, mas a nossa esperança é de que um dia Ele virá outra vez e enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas já terão passado. Até lá, Emanuel, Deus está conosco. Repita isso comigo: Emanuel, Deus está conosco. Emanuel, Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Feche os seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor, agradecendo esse Deus que está presente e que estará conosco por toda a eternidade. Deus, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Bendizemos o Senhor por a tua misericórdia sobre nós, por tua presença doce e gloriosa. Tu és o Deus que está presente em nossas batalhas. Não estamos sozinhos neste mundo, não estamos abandonados, não estamos entregues à própria sorte. O mundo parece mau, o mundo parece estar à deriva, mas o Senhor, o Deus soberano, continua sentado no alto e sublime trono, e de maneira soberana rege e governa todas as coisas.
Tu és o Deus que batalha e que peleja as nossas pelejas. Obrigado porque Tu jamais nos abandona, mesmo se talvez uma mãe se esquecer, um amigo abandonar, um familiar não puder estar ao nosso lado. O Senhor está e estará conosco por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia.